Olá, gente, tudo bom? Essa é a Kim Cristal, que veio me entrevistar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kim Cristal e eu tô aqui com Enzo Venturella pra gente falar hoje sobre o poder da visão e mais outras cositas, filosofar sobre o poder da visão e a visão e muitas outras coisas. Bem-vindo e muito obrigado por me receber. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui dessa entrevista contigo. Apesar de esse processo agora ser bem artificial que a gente mas enfim. Obrigado pelo convite mais uma vez, agora não como paciente, mas como entrevistadora. Fico super feliz de ter você aqui, poder explicar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz e o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, eu sou o Enzo, como ela falou, eu sou optometrista de formação e eu trabalho principalmente com o desenvolvimento da função visual das crianças. O meu público basicamente é o público infantil. Mas eu também... Um delayzinho ali, né? A gente acaba trabalhando também bastante com alguns adultos, principalmente os pais das crianças que vêm aqui, Legal. ou, enfim, alguém que acabou conhecendo o trabalho que a gente faz, porque é um trabalho bem específico, voltado para entender todas as habilidades visuais que estão relacionadas com o nosso desenvolvimento, e não somente com uma avaliação visual específica ou da saúde ocular, como é o que habitualmente a gente acaba fazendo quando fala em avaliação ou exame de visão. Eu decidi trazer o Enzo pra falar no canal, porque eu uso óculos desde os 8 anos de idade, que é quando a primeira lembrança que eu tenho é 8 anos, talvez antes, não lembro. E sempre usei óculos pra perto, então óculos pra estudar na escola, pra ler, na frente da televisão, sempre tinha que usar o óculos. Só que eu lembro de ter um desconforto praticamente todo esse tempo, desde os 8 anos, eu tenho 29 hoje. Lá quando eu tava não sei, eu acho que eu tava na faculdade já, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Porque daí eu comecei a trabalhar na faculdade, mal dormia, então aquela coisa, né? Dor de cabeça não passava mesmo de óculos. E falava, não, porque tu não tá usando óculos. Eu usava o óculos, mas eu tô com mais dor de cabeça usando óculos. Eu fui praticamente sempre no mesmo oftalmologista, a vida inteira. Eu nem sabia que existia optometria, né? E optometrista. Daí eu parei de ir nesse oftalmologista porque eu vi que não tava funcionando mais tanto, na real, eu continuava com dor de cabeça. E a minha mãe me indicou você. Porque ela tinha vindo aqui. Sua mãe de novo. Eu não lembro nenhum dia, nenhuma vez que eu fui alguma coisa de olho, que ela não tava junto. Olha só, porque ela sempre... com Sim, isso eu também. uso óculos aos 8 anos porque ela viu que eu não tava enxergando bem, provavelmente, e foi atrás, sabe? Ela que teve a iniciativa. E daí casa muito com o trabalho de vocês aqui, dos pais, né? Enfim. E daí quando eu fui fazer a tua consulta, foi totalmente diferente. E eu tava com os 2 pés atrás. Porque eu tinha naquele optometrista Ainda que bem me que eu tava com os receitou... 2 na frente, né? Não, mas eu tinha naquele optometrista que me receitou o mesmo óculos, cara, igual o óculos que eu tava usando antes. E eu, não vou fazer. Porque já tá me dando dor de cabeça, então não confiei. E daí tu veio com uma receita de 2 óculos e eu tenho problema de perto e de longe, a perspectiva, não sei o que. Eu fiz os óculos, daí eu fui andando pra casa e quando eu botei ele, eu botei no ambiente interno, nem percebi muito e tal. Botei ele na rua, que daí eu vi o mato. Pra mim, cara, o mais importante, o mais diferente foi olhar pro verde das árvores, com óculos e sem óculos. Eu, parou! Que choça é essa? Vou falar palavrão. Era verde demais. Fica até... Nossa, tá romantizando o negócio. Não, cara, é absurdo. A cor virou cor. Era tudo muito mais opaco, não era só perspectiva. Eu tinha essa questão de profundidade. A profundidade foi louca, porque eu conseguia focar aqui, sem focar atrás, sem focar aqui. Antes eu ficava brigando com aqui atrás. Ficava nessa briga. Então, esse foi o meu caso e mudou tanto a minha vida, porque mudou totalmente. E a parte de eu conseguir, finalmente, ler um livro com agilidade. Não ler e dar sono e ficar cansado e ai, que saco. De novo, Nossa, ler 3.000 vezes, porque eu sou muito burra, né? Não consigo entender essas palavrinhas aqui. Não, agora eu consigo ler, tô lendo. Cara, eu devorei 100 páginas numa sentada. Olha só. E eu fiquei... Ai, que orgulho. Que orgulho, viu? Manda um WhatsApp pro optometrista pra dizer pra você. Muito, muito bom. Então eu te trouxe aqui porque realmente fez diferença pra mim. E é um problema que, pelo que a gente conversou, não é um problema gravíssimo o que eu tenho. Bom, dependendo da sintomatologia que te não é traz uma cirurgia, vida, entendeu? Não é uma coisa... Não é um problema de saúde. Não é um problema que vai ser, nossa, vai ter que ter um tratamento de 30 anos. Não, cara, foi só dar 2 óculos. O que acontece? Olha só, muito interessante isso que você está falando, porque isso acontece com muita frequência. Então... É muito frequente.
muito frequente. O que eu disse do grave é que não é algo isolado, é algo que deve acontecer com muita gente. E por isso também a gente tem, assim, eu trato com certa gravidade, sabe? Porque quando a gente fala de gravidade, a gente pensa, claro, não é um tumor, não é um câncer, e graças a Deus eu não sou neurocirurgião que tenho que lidar com a vida ou morte das pessoas. Eu entendo nessa perspectiva que você fala. Mas, por outro lado, ele tem um impacto no desenvolvimento do ser humano que é grave. E da criança. Claro, porque, é grave. Tem déficit de atenção a queridinha ali. Ela é mais lenta. Não, ela só precisa de um óculos que realmente funciona pra... E a gente aqui se dedica principalmente nas crianças justamente por isso, porque quando você consegue identificar determinadas dificuldades e trabalhar na perspectiva do desenvolvimento dessa criança, você realmente pode mudar a vida dela. Porque, imagina todas as dificuldades que você teve que vivenciar pela dificuldade visual que você tinha em todos os aspectos, na prática de esporte, na prática acadêmica, na escola, na leitura, no aprendizado, nas relações sociais, no teu trabalho. Se isso tivesse sido, no dirigir, se isso tivesse sido minimizado desde um primeiro momento e você não tivesse isso tão presente na tua atividade cotidiana, é bem provável que o teu desenvolvimento em todas essas habilidades teria sido diferente. Claro. A gente não sabe como e qual seria quem que estaria sentada conversando comigo hoje, porque você é parte desse processo de construção. Mas tem muitas crianças que reprovam na escola, tem muitas crianças que não conseguem alcançar os objetivos, ou seja, ela está sendo limitada por um fator que poderia ser evitado. Entende? Ou seja, essa limitação é uma limitação que pode ser prevenida, que pode ser trabalhada se a gente faz um trabalho analisando a perspectiva visual de uma forma diferente. E é isso que a gente faz. E é aí que eu queria te perguntar, a questão do que é optometrista, o que vocês trabalham, o que vocês exatamente. tratam. Vamos falar um pouquinho então da optometria e da onde vem a minha especialização com relação à oftalmologia e com relação aos outros profissionais que a gente encontra na área da saúde que trabalham com a visão. Então o que acontece? O oftalmologista ele é médico. Ele faz a formação em medicina, especialização em oftalmologia, e ele é especializado no órgão, na saúde do globo ocular. Então nós temos oftalmologistas especializados em córnea, em retina, especialistas em glaucoma, especialistas em cirurgia, enfim. E eles estudam principalmente a estrutura anatômica do olho. E eles também prescrevem óculos para corrigir os erros refrativos, que é uma alteração anatômica. Sim. Só que a avaliação da prescrição oftalmológica é uma avaliação muito estática. Ela leva em consideração como se o olho fosse uma câmera estática que está olhando a 6 metros ou a 40 centímetros. E prescreve um óculos para melhorar a nitidez da imagem. Eu sempre digo, para melhorar a resolução, os megapixels da minha câmera. Só que o nosso sistema visual, a nível neurológico, ele é muito mais complexo do que isso. Ou seja, o cérebro é quem interpreta e quem dirige essa máquina, essa câmera fotográfica ou essa filmadora. Então nós temos duas, não uma só. Ou seja, tem que ter uma sincronia entre as duas. No caso, não tem. Exatamente, é um pouco isso. Então, o que acontece? Tem muitos sintomas visuais que são causados por problemas de função visual que não são necessariamente corrigidos com um óculos para o erro refrativo. Entende? Então, o que acontece? Na hora de fazer uma avaliação visual e escolher o óculos adequado para o paciente, a gente precisa entender quais são as dificuldades que ele tem, analisar todas as habilidades visuais que estão envolvidas naquele processamento e na dificuldade que o paciente apresenta e prescrever um óculos para melhorar todas essas habilidades. Mas que habilidades você está falando? Eu estou falando do controle oculomotor, ou seja, no controle dos movimentos dos olhos, na mudança de foco nas diferentes distâncias do nosso sistema acomodativo, no problema que nós chamamos da questão vergencial, que é a coordenação entre os dois olhos, a visão binocular, a percepção em profundidade, a percepção das cores, a sensibilidade ao contraste. Então, são todas habilidades do sistema visual que são tão importantes quanto a acuidade visual, que é a única habilidade que é medida no exame convencional. Quando eu faço uma avaliação convencional, provavelmente durante os seus 19 anos, fazia um monte de teste. De teste que você falou da pressão no olhinho, de fazer o fundo de olho, dilatar a pupila, mas de medir a função visual era a tabelinha. Era olhar a tabelinha. Então era a única habilidade medida. Por outro lado, quando nós fazemos uma avaliação da função visual, eu também vou avaliar o fundo de olho para ver se não tem uma alteração. E se existe, é para o oftalmologista, é ele que vai tratar a alteração física, claro, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, se existe um problema na função visual, no problema de foco, no problema da coordenação entre os dois olhos, no controle oculomotor, eu vou fazer provas específicas para identificar qual é essa dificuldade e a minha prescrição ou o meu trabalho terapêutico é voltado para melhorar essas habilidades. E como é uma habilidade, a gente pode treinar e se aprende. A hora que eu coloco um óculos para você realizar determinada tarefa, e por isso um óculos para longe e outro para perto, eu estou pensando nesse óculos como uma ferramenta para potencializar essas habilidades, e não num corretor, entende? Então eu sempre uso de exemplo com os meus pacientes aqui, o óculos sempre foi tratado como algo para
corrigir, é como se fosse um suporte, um apoio, uma muleta. Bengala, Uma bengala, uma muleta. E você tinha que usar sempre porque ele não te ajudava a recuperar, a reorganizar a função. Eu hoje entendo o óculos como uma ferramenta terapêutica, como uma ferramenta que vai auxiliar no processo em que a reabilitação do sistema visual, ou que o sistema visual tenha uma funcionalidade melhor. Então ele vai melhorar essa função. Entende? Sim. Eu sempre digo, eu gosto muito da analogia de que o óculos hoje ele tem que ser visto como um tênis, um bom tênis. Se você vai correr, eu já usei isso contigo outro dia, né? Ele tem que servir para você fazer uma boa corrida e não machucar o teu pé. Se você for correr descalço, vai machucar, vai correr menos. E se for correr de chinelo, também não vai dar certo. Então, mas sempre para ir para a praia, para ir na areia, areia, o tênis vai ajudar melhor. Então, cada calçado serve para uma coisa. Exatamente. E os óculos deveriam ser pensados dessa forma. A gente pode utilizar a melhor prescrição para cada atividade. Principalmente hoje em dia, onde a nossa circunstância visual mudou drasticamente nos últimos anos. E daí pegando esse gancho aí que a gente alinhou bem, tem uma questão que tu falou pra mim sobre a questão da iluminação, biologicamente a gente tem um tempo, né? São 24 horas e o nosso corpo, ele trabalha tais horas de uma forma, tais horas de outra, já vai chegando de noite, vai diminuindo e vai já preparando para descanso. E como a gente está super, mega, ultra power estimulado de iluminação, seja tela ou seja até mesmo a iluminação artificial de casa e tal, como é que ele funciona naturalmente e como ele está sendo influenciado hoje? Qual que é o grande problema com relação às crianças e os adultos? Os adultos já têm o sistema neurológico estruturado. Já aprenderam. Então, inclusive, as funções biológicas básicas já foram estruturadas. O que acontece depois com o adulto são modificações, mas já existe uma estrutura que se organizou para realizar aquela determinada função. Na criança, isso está se desenvolvendo. Por isso é muito mais grave numa criança e no adulto. Pode formatar já tudo. Exato, pode formar de forma desorganizada. Com uma desorganização que depois, como é que você organiza quando você tem a base que deveria ser a base para dar a organização que já não foi estruturada corretamente? E o que seria ser organizado? Vamos lá, vamos entrar por partes. O que acontece? Quando todo organismo vivo na Terra, a Terra só tem vida porque tem luz, por causa do Sol, ou seja, tem água, mas tem luz. Então, a luz tem uma influência vital, nunca melhor dito, em todos os aspectos, certo? E a gente hoje considera o sistema visual como um sistema de aquisição de informação. A gente está usando a nossa visão constantemente para estar absorvendo conteúdo. Mas ele já servia antes e hoje também continua servindo muito mais do que para absorção de conteúdo. Ele é o nosso principal órgão de regular todas as questões biológicas relacionadas com a interpretação da luz. Existem outros órgãos que respondem à luz solar também, como é o caso da pele. A gente tem uma exposição ao meio-dia, às 2 durante um determinado período, vai ter uma produção de melanina maior e a gente vai, enfim, vai reagir. Pode se queimar ou vai ficar mais bronzeado. É um processo que reage à luz também. Sim. Mas o nosso sistema visual é responsável por muitas reações biológicas, por reações endócrinas da luz, de atividades que são completamente inconscientes e além à nossa vontade. Sim. Como pode ser a produção de melatonina. Biologicamente, dentro da evolução, a gente está preparado para dormir à noite. Nós somos seres que temos o nosso período de repouso à noite e durante o dia a gente está ativo, diferente de outros animais. Mas, falando especificamente da gente, então o que acontece? A gente está programado e durante muitos séculos foi dessa forma. A partir do momento em que começa a entardecer e começa a diminuir a quantidade de iluminação no ambiente, é quando o nosso organismo reconhece a necessidade da produção de melatonina, da gente começar a entrar em repouso para a gente adormecer, passar pelo ciclo do sono, enfim, de manhã, quando a gente começa a ter exposição à luz solar, é que a gente começa a liberar todos os hormônios relacionados ao processo de vigília, de estar acordado, de fazer as atividades. O que acontece? A gente veio mudando isso radicalmente. Faz muito pouco tempo que a gente tem esse acesso à luz elétrica em todos os espaços. O que a gente faz quando vai entardecendo hoje em dia? A gente liga o celular, liga o computador, vai para frente da televisão. O smartphone, que eu acho que é o que mais revolucionou essa questão de tela para perto. Visual, ele é super recente. Sim, eu vi o celular nascer. Quando eu era criança não existia celular. Quando começou a aparecer os primeiros celulares, que não eram smartphones, não, era tijolão. Exatamente, tijolão do início da década de 90. Sim, eu lembro, meus pais tiveram também. Então o que acontece? A gente fala do smartphone e a gente está falando de 10, 15 anos para cá, entende? E como que o ser humano vai ter um ajuste
biológico tão rápido? É o que está acontecendo. Saiu uma pesquisa em 2015 que é fantástica, foi feita por um instituto optométrico da Austrália, que é um dos mais reconhecidos internacionalmente. Eles fizeram uma meta-análise desde 1950 com uma progressão até 2050. Opa, legal. Fazendo uma progressão da quantidade de míopes que havia e de qual é a progressão para a quantidade de míopes que haverá em 2050. E segundo essa progressão, essa análise estatística, em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Atualmente a gente está um pouquinho mais de 7, quase 8. A gente vai ser aproximadamente seremos 10 bilhões de pessoas no mundo e 5 bilhões vão ser míopes. Metade da população mundial será míope. Porque a miopia é uma adaptação física, biológica para o uso excessivo e visão próxima. Se você pega países como Singapura, Taiwan, China, Japão, tem alguns desses países que a taxa de míopes nas universidades chega a 98%. Ou seja, muito conectados. Todo mundo míope. Por quê? Porque são ambientes onde o nível acadêmico é muito exigido, onde vivem em espaços super pequenos, onde a exposição à luz solar é muito reduzida. Então você tem toda uma adaptação do sistema visual para esse tipo de atividade hoje, para esse tipo de função visual. Na verdade, a miopia ela é uma evolução. A gente trata a palavra evolução muitas vezes como algo positivo, como eu estou evoluindo. Mas a evolução dentro da biologia nada mais é do que as mudanças, as mutações que acontecem e vão permanecer as evoluções que realmente sobrevivam às circunstâncias ambientais. A miopia é uma delas. Exato, totalmente. E a miopia, dentro desse conceito biológico, está claro para mim que ela é um processo evolutivo de adaptação a esse uso acessível e visão próxima. O que acontece é que ela limita muita gente. E de luz vindo, porque visão próxima... Mas é que está associado, também causaria, porque a leitura, o que acontece? Para você ler muitas horas, você vai precisar da iluminação artificial. Se você fosse só ler durante o período que tivesse de dia, que é o que aconteceria... As pessoas passam a madrugada estudando. O que acontece? Na verdade, tem muitas frentes de pesquisas em que eles avaliam isoladamente, infelizmente, aquilo que a gente falava da setorização da pesquisa, que é o que está gerando esse alto índice de miopia, entende? E todas elas coincidem no fato de que é o uso excessivo de visão de perto. Mas o que acontece? Tem várias pesquisas falando da falta de exposição à luz solar. Sim. Outras pesquisas falam da falta de exposição aos locais abertos. Não relacionam com a luz do sol, mas você estar ao ar livre. Que a questão também que tu falou de noção de espaço. Que claro, de ver a distância, de trabalhar com monitor tridimensional. Qual que é o grande problema da tela em termos de perspectiva? Todas as telas são bidimensionais, a gente está falando de 2 eixos. A gente perde o eixo de profundidade na tela. Sim. Entende? Então, o nosso sistema visual, ele aprende a focar uma determinada distância, manter o foco estável. Porque não sai a coisinha da tela. Exato, durante muitas horas está ali. Então, o que acontece? Ele acaba criando, de certa forma, uma analogia, não é exatamente assim, mas é como se fosse uma atrofia, uma hipertrofia visual, para que eu fique especializado àquela distância. E eu não tenho mais a mesma flexibilidade que eu tinha. Mas isso é fácil de entender, porque que nem tu fica na mesma posição por muito tempo. Quando tu vai esticar a perna, tá tudo dormente. Exato, às vezes você não consegue esticar totalmente. E demora um tempo pra tu esticar. A visão fica muito aqui. E eu faço muito isso. Eu vou ler, eu leio um pouco, daí eu paro, olho em volta. Onde que você aprendeu a fazer isso? Eu acho que foi aqui. Acho que foi contigo, na primeira consulta. Porque eu não tinha isso antes, mas me ajuda demais, porque eu vejo, não me cansa tanto, eu consigo ler muito mais tempo. Sim. Eu entendo muito melhor as coisas. E dá até uma folguinha, daí tu vai lá, toma uma água. Claro. Né? Minha visão, nesse sentido, o corpo já nos falou muito. Porque seca, coça... Arde, fica vermelho. Dor de cabeça. Não, a gente precisa olhar isso com mais atenção. Eu tô fazendo brincadeirinha no meio do caminho, mas é um assunto que eu acho muito sério. Principalmente tratando de criança, porque é aquilo que a gente estava falando. Você começou a ter suas dificuldades com 8 anos. Sim. Provavelmente essas dificuldades veio do desenvolvimento da função visual que já não foi ótimo. Entende? O óculos, nesse momento agora, ele vem como um auxílio, como eu te falei, como uma ferramenta para potencializar. Mas é muito provável que se a gente tivesse a oportunidade, ou tivesse tido a oportunidade de te auxiliar nesse processo de construção da função visual, a necessidade do uso constante do óculos agora não seria a mesma. Seria diferente. Porque você teria um sistema visual mais flexível, mais versátil, mais forte. Não só em termos fisiológicos, mas em termos de processamento dessa informação. O teu cérebro saberia utilizar as tuas câmeras de uma forma muito mais eficiente e mais dinâmica. E é assim que funciona. O que era o meu problema
de fato, na parte Não, você tinha na parte técnica, o teu problema principal estava justamente na questão da coordenação entre os dois olhos, entende? E quando você olhava para longe, você demorava, e ainda demora um pouco sem os óculos, por isso que os óculos te ajudam a conseguir calcular o ajuste ideal entre os dois olhos para você processar a informação binocular de uma maneira mais rápida e eficiente. Porque cada olho tem um... Na verdade, tem uma hipertropia diferente, né? Existe uma pequena diferença na graduação, mas realmente, volto a te dizer o que eu falei agora há pouco para ti, não é o grau de hipermetropia, nem o de astigmatismo que causam a tua sintomatologia. Eu tenho inúmeros pacientes com a graduação muito similar à tua que não precisam usar os óculos e não têm esses sintomas. Olha só. Pelo contrário, também tenho muitas crianças que têm um grau muito similar ao teu e têm sintomas muito piores do que os teus. Por exemplo, visão dupla, enxergam duplo constantemente porque não conseguem ter uma boa coordenação entre os dois olhos. Então o que acontece? O grau, ou o erro refrativo, chamando de forma técnica o que a gente leva nos óculos, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, ele não é o fator determinante para saber a graduação que a gente vai ter que usar. Ele é um fator a ser levado em consideração. Mas eu preciso levar em consideração os outros aspectos da função visual para poder determinar qual é a lente que vai te dar o melhor rendimento. E a lente, o que a lente é? E isso é muito importante e a grande maioria dos profissionais não entendem isso. A lente, ela serve para fazer uma mudança espacial. Através da lente, eu coloco a imagem mais para trás, mais para frente, eu mudo o meridiano da imagem, mas essa mudança espacial vai trazer uma interpretação dessa informação visual de uma forma diferente. Essa interpretação pode me trazer uma interpretação melhor e, portanto, eu diminuo meus sintomas, ou ao contrário, pode me causar mais sintomas porque essa interpretação está dificultando as minhas habilidades visuais.